Eu sou Adriana Santos Batista e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um dos tópicos da nossa segunda unidade, que diz respeito à leitura. Meu objetivo é pensar este aspecto a partir da realidade brasileira e refletir sobre o papel das bibliotecas na promoção da leitura. Para isso, eu vou apresentar alguns dados da quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada no segundo semestre de 2020. Trata-se de uma pesquisa organizada pelo Instituto ProLivro. Teoricamente, nós temos muitas definições sobre o que é a leitura e sobre o que é ser leitor. O módulo que vocês receberam apresenta algumas dessas definições. Mas aqui, já que vou apresentar dados desta pesquisa, é importante mostrar qual foi a definição de leitor utilizada. Observem que, neste contexto, leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. É importante ressaltar que a pesquisa também tem resultados sobre leituras em outros suportes, mas neste momento vamos considerar esta definição, que leva em consideração a leitura de livros. Se nós tomarmos comparativamente as edições anteriores da pesquisa e o cenário nacional, podemos observar que o percentual daqueles que se declararam leitores vem caindo. Na edição de 2019, foi possível constatar 52% de leitores e 48% de não leitores. Uma queda em relação a 2015, que indicava 56% de leitores e 44% de não leitores. Chamo atenção agora para as diferenças regionais e principalmente para a região Nordeste, que é aquela de maior interesse para nós neste curso. Em relação ao ano de 2015, houve uma queda no percentual dos que se declararam leitores, de 51% para 48%. Tendência de queda também observada no Centro-Oeste e no Sudeste. E onde entram as bibliotecas nessa história? A pesquisa Retratos da Leitura tem alguns resultados somente com bibliotecas, que procuram observar as especificidades desses espaços, seus desafios e suas contribuições na formação de leitores. Um dos relatórios discute, por exemplo, com qual frequência os leitores costumam ir a bibliotecas. Observem que, unindo aqueles que vão sempre, às vezes e raramente, os leitores de literatura são os que mais frequentam esses espaços. Também se destacam aqui os percentuais daqueles que não frequentam. Os dados seguintes nos mostram o perfil do frequentador de bibliotecas. Aqui eu peço que vocês observem dois aspectos: as classes que mais frequentam e a distribuição por regiões. Com isso, temos elementos para pensar quais são os perfis que mais precisam de bibliotecas no Brasil. Agora, no âmbito escolar, vejamos algumas considerações sobre o impacto da presença de profissionais qualificados cuidando de bibliotecas escolares. Neste trecho, que é um dos itens das considerações finais, se diz o seguinte: o resultado sugere que a presença de um responsável qualificado que cuide da biblioteca, no caso a escolar, e participe das atividades pedagógicas é relevante no aprendizado. A magnitude do efeito em desempenho em português é de 4 pontos.
SAEB, ou 1/3 de um ano de aprendizado entre o 5º e o 9º anos. O efeito é ainda mais forte nas escolas mais vulneráveis. 16 pontos considerando o SAEB. Desses dados, o que se infere é que quando nós falamos sobre o papel das bibliotecas na promoção da leitura e na formação de leitores, não estão em jogo somente o espaço físico e os livros. Há um papel fundamental desempenhado pelos profissionais que não somente trabalham, mas também formam e constituem este espaço. Eu espero que este vídeo tenha instigado vocês a refletirem sobre a leitura e sobre o papel das bibliotecas nesse processo, e a refletirem também sobre suas próprias trajetórias como leitores. Bons estudos!